Na verde e ondulada planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, jaz um esqueleto de pedra, um círculo quebrado que tem guardado silêncio por mais de 4.000 anos. Chamamos isso de Stonehenge. É o monumento pré-histórico mais famoso do mundo. Um ícone universal cuja imagem reconhecemos instantaneamente. No entanto, sua verdadeira história é um enigma, uma pergunta gravada na paisagem. Não foi construído por uma grande civilização com reis e registros escritos, mas por pessoas anônimas da Idade da Pedra. Esta é a crônica de um feito que desafia a lógica, a história de como uma sociedade, armada apenas com ferramentas primitivas e uma convicção inabalável, conseguiu erguer um templo aos céus e à eternidade. Para compreender o milagre de Stonehenge, devemos viajar a um tempo anterior, ao alvorecer do Neolítico na Grã-Bretanha. Há mais de 5.000 anos, o mundo estava passando por uma de suas maiores revoluções. As tribos nômades de caçadores-coletores, que durante milênios haviam seguido os rebanhos, começaram a se estabelecer. A agricultura e a domesticação de animais ofereceram uma nova promessa, a de um lar permanente, a de uma comunidade estável. Essa mudança não foi apenas econômica, foi uma transformação da consciência humana. Com a segurança do alimento, surgiu o tempo para pensar, para se organizar e, acima de tudo, para crer. Foi nesse fértil contexto de mudança que as primeiras comunidades da região de Salisbury começaram a deixar sua marca. Não eram impérios, mas clãs e tribos, pessoas da terra com um profundo conhecimento de seu entorno, capazes de ler os ciclos da lua e das estrelas. Seus líderes, cujos nomes se perderam na bruma do tempo, tomaram decisões que transcenderiam sua própria existência. A escolha deste lugar não foi um acidente. A planície de Salisbury, com sua topografia única e seu acesso a rotas ancestrais, já era uma paisagem sagrada muito antes de se erguer a primeira pedra. As evidências arqueológicas nos mostram que os primeiros passos foram modestos, mas cheios de intenção. Por volta de 3.000 a.C., muito antes de chegarem às icônicas pedras, esses primeiros engenheiros cavaram um enorme fosso circular e um aterro, marcando um espaço sagrado na terra. Dentro deste círculo, escavaram uma série de poços que, acredita-se, puderam ter contido postes de madeira ou pedras menores. Este primeiro monumento, embora humilde em comparação com o que viria depois, já era uma proeza de esforço coletivo e uma declaração de intenções. Um novo centro para o mundo estava nascendo. Mas o que impulsionou essas comunidades a ir além, a sonhar com uma escala tão monumental? À medida que sua sociedade se tornava mais complexa, também o fazia sua ambição. Já não bastava marcar a terra, sentiam a necessidade de erguer um legado que desafiasse o tempo, uma ponte tangível entre o mundo dos vivos, o dos ancestrais e o cosmos. Assim começou a odisseia de construir Stonehenge. A história de sua edificação é um relato de engenho e perseverança quase sobre-humanos. Esses construtores, sem conhecer a roda para o transporte nem o metal para cortar, conceberam e executaram um projeto que impressionaria os engenheiros modernos. Cada fase da construção, que se estendeu ao longo de mais de 1.500 anos, revela um planejamento e uma organização social extraordinários. Foi a obra de uma única cultura ou o esforço acumulado de muitas gerações, cada uma acrescentando seu próprio capítulo à saga das pedras. Enquanto exploramos as origens de Salisbury, nos deparamos com um mistério que define todo o documentário. O legado dessas primeiras comunidades não está em suas palavras, pois não deixaram nenhuma, mas em seus atos. Falam-nos através da terra que moveram, das ferramentas que talharam e das colossais pedras que transportaram através de centenas de quilômetros. Foi um ato de fé talhado diretamente na paisagem. A história de Stonehenge apenas começa. As decisões tomadas por esses líderes anônimos, a visão que os impulsionou a olhar para as estrelas e a incrível colaboração de milhares de pessoas são apenas o prólogo. À medida que avançarmos, descobriremos os segredos das pedras azuis trazidas do país de Gales, desvendaremos a proeza de engenharia que foi erguer o Círculo de Sarsen e exploraremos as teorias que tentam explicar seu propósito, desde um templo solar até um centro de cura ancestral. Ao encerrar esta primeira exploração, nos resta uma pergunta que pairará sobre cada capítulo. Quem eram realmente os construtores de Stonehenge? E que mensagem eterna nos deixaram neste círculo de gigantes silenciosos? A busca por respostas nos levará ao coração da Idade da Pedra, a uma jornada para decifrar um dos maiores enigmas da humanidade.
Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A sedentarização deu lugar a uma transformação radical na vida das comunidades que habitavam a área de Salisbury. No limiar do Neolítico, a paisagem era moldada não apenas pela natureza, mas também pela mão do homem, que começava a deixar sua marca. Este capítulo explora como a transição de sociedades caçadoras-coletoras para comunidades agrícolas não apenas alterou a forma de vida, mas também lançou as bases para a construção de monumentos que perdurariam, entre os quais se destaca Stonehenge. Durante milênios, as tribos que habitavam essas terras se adaptaram a um ambiente que lhes oferecia abundância. No entanto, à medida que o clima se estabilizava após a última glaciação e com o surgimento de novas técnicas de cultivo, surgiram as primeiras sementes de uma revolução. Nesse contexto, o surgimento da agricultura permitiu que os grupos humanos se estabelecessem de maneira mais permanente. As comunidades começaram a domesticar plantas e animais, o que resultou em uma mudança radical. É pertinente analisar se a agricultura foi a panaceia que prometia. A promessa de estabilidade vinha acompanhada de novos desafios. Os líderes dessas novas comunidades, aqueles que entenderam o valor da agricultura, tomaram decisões cruciais. Começaram a se organizar em grupos maiores, onde a cooperação permitia um desenvolvimento significativo. Esses líderes, muitas vezes considerados os ancestrais de chefes ou xamãs, guiaram suas tribos na construção de assentamentos permanentes. No entanto, a criação dessas comunidades não apenas transformou a economia, também modificou a estrutura social. A construção de monumentos tornou-se uma manifestação desse novo ordenamento. À medida que as primeiras aldeias agrícolas emergiam, a paisagem mudava. A terra, uma vez utilizada para a caça, começou a ser arada. Essa mudança trouxe a necessidade de delimitar territórios e estabelecer reivindicações, um fenômeno que fomentou a construção de estruturas que simbolizavam o poder. Assim, o surgimento de Stonehenge não foi apenas o resultado da necessidade de um lugar de culto, mas também uma resposta à nova dinâmica social. Os eventos que levaram à criação de monumentos megalíticos são complexos. Com o tempo, a construção tornou-se um ato que transcendia a simples funcionalidade. Na mente daqueles que os erguiam, esses lugares eram centros de conexão com o divino. A pedra tornou-se símbolo de estabilidade, de um legado que se queria perpetuar. As grandes pedras que fariam parte de Stonehenge estavam destinadas a ser testemunhas de cerimônias que marcariam o ciclo da vida. No entanto, a questão persiste. Debate-se o que motivou essas comunidades a dedicar tanto esforço. É pertinente analisar se foi a necessidade de um lugar para celebrar seus feitos ou um desejo mais profundo de conectar-se com o sobrenatural. As respostas não são simples. As decisões tomadas por aqueles primeiros líderes deixaram uma repercussão que ressoa até nossos dias. As consequências imediatas dessa transformação foram profundas. Com a consolidação das comunidades agrícolas, a população aumentou, o que gerou mais competição. O crescimento levou à construção de estruturas defensivas e a um aumento na complexidade das relações intertribais. A necessidade de se organizar levou à formação de hierarquias mais definidas. Nesse processo, a construção de monumentos como Stonehenge não apenas simbolizou um avanço arquitetônico, mas também serviu como um lembrete da história compartilhada. Mas a análise persiste. É pertinente analisar qual era o verdadeiro propósito de Stonehenge. Debate-se se era um calendário agrícola, um templo ou um lugar de encontro. A história de sua construção está cheia de perguntas não respondidas. As pedras de Sarsen e as pedras azuis que fariam parte deste local não eram apenas materiais, eram portadoras de significados profundos. À medida que nos aprofundamos nos mistérios do Neolítico, encontramos um ponto crucial onde as decisões de alguns moldaram o destino de muitos. Essas decisões não apenas deram forma à vida cotidiana, mas também levaram à criação de um monumento que continuaria a intrigar. A conexão entre a transformação social e a construção de Stonehenge é inegável. No entanto, à medida que exploramos mais a fundo, nos prepararemos para uma viagem às montanhas de Preseli, onde as primeiras pedras azuis foram extraídas. É pertinente analisar que segredos guardam essas rochas e que significado cultural tiveram para aqueles que empreenderam a árdua jornada. A busca por respostas nos leva ao próximo capítulo. A transformação das comunidades neolíticas em direção a uma maior complexidade social se manifestou na monumentalidade de suas construções.
Nesse contexto, as primeiras pedras de Stonehenge, as misteriosas pedras azuis, fariam sua aparição. Essas rochas, extraídas das remotas montanhas de Preseli no país de Gales, não apenas seriam um testemunho da destreza técnica de seus construtores, mas também um símbolo de uma profunda conexão cultural e religiosa. As montanhas de Preseli, com sua paisagem áspera, pareciam um lugar pouco propício para a obtenção de materiais. No entanto, essas colinas eram a fonte das pedras que dariam forma a um dos monumentos mais notáveis da história. Ao longo dos séculos, os moradores locais teriam conhecido as propriedades únicas dessas rochas, em particular a dolerita, um material resistente. É pertinente analisar o que levou os homens daquela época a transportar essas pedras por distâncias tão vastas. A resposta se encontra na interseção da espiritualidade e da identidade cultural. No contexto da Grã-Bretanha neolítica, caracterizada por uma crescente organização social, as pedras azuis adquiriram um significado sagrado. Sabemos que as comunidades da época haviam começado a se agrupar em tribos maiores, e a construção de monumentos como Stonehenge respondia à necessidade de um lugar onde se congregar. As pedras azuis não eram simples blocos. Eram portadoras de uma carga simbólica. A decisão de trasladar essas rochas que pesavam várias toneladas não foi uma tarefa simples. Requeria uma logística impressionante, e acredita-se que foram utilizadas técnicas de rolos e trenós. Foi um esforço coletivo, onde a força do trabalho comunitário se entrelaçava com a devoção. Esse empenho por obter as pedras de Preseli não apenas revela a maestria técnica, mas também seu anseio pelo transcendente. A chegada das primeiras pedras à planície de Salisbury marcou um marco. A instalação das pedras azuis foi um processo que se estendeu ao longo de gerações, com cada grupo contribuindo com seu esforço. Cada pedra colocada representava não apenas um avanço, mas também um ato de devoção, uma manifestação da busca por significado. No entanto, a história de como essas pedras chegaram está cheia de interrogações. Debate-se quem eram realmente os homens e mulheres que realizaram essa tarefa e quais motivações os impulsionaram. A resposta a essas perguntas continua sendo, em grande parte, um mistério. As consequências da chegada das pedras azuis foram profundas. Esse ato não apenas transformou a paisagem, mas também cimentou uma identidade cultural que perduraria. Stonehenge se tornaria um centro cerimonial, onde as comunidades não apenas se reuniam para prestar homenagem às suas divindades, mas também se conectavam com seus ancestrais. Essas pedras se encheram de significado. No entanto, a questão persiste. À medida que as comunidades começaram a se congregar, é pertinente analisar quais crenças e rituais floresceram. Debate-se se Stonehenge foi um simples centro de reunião ou um portal para o divino. Essas perguntas convidam à reflexão. À medida que o mistério das pedras azuis se desdobra, a narrativa avança. Com a chegada das enormes pedras de Sarsen, a paisagem mudará mais uma vez, dando lugar a uma estrutura ainda mais majestosa. É pertinente analisar quais novas revelações nos reserva a história deste monumento. A resposta se encontra nas mãos daqueles que se atreveram a sonhar grande. A busca de significado e conexão com o passado não estava apenas no ar, ressoava na terra. Enquanto as comunidades neolíticas começavam a deixar sua marca, os construtores de Stonehenge enfrentaram desafios monumentais. A concepção e construção desta obra não foram resultado do acaso, mas de um engenho que combinava técnicas, ferramentas e um profundo conhecimento da natureza. No contexto do Neolítico, o ambiente político na região estava em transformação. As tribos que dependiam da caça começaram a se estabelecer em comunidades agrícolas. Essa mudança não apenas alterou a estrutura social, também deu origem à ambição de construir monumentos. Stonehenge, com suas imponentes pedras, erguia-se como um símbolo dessa nova era. É pertinente analisar como os homens daquele tempo conseguiram erguer uma obra de tal magnitude sem as ferramentas modernas. A resposta se encontra no engenho humano e no uso dos recursos disponíveis. Os construtores utilizaram ferramentas básicas, mas eficazes. Com o uso de pedras afiadas, madeira e cordas, foram capazes de criar instrumentos que lhes permitiram trabalhar a pedra com precisão. Cada ferramenta foi projetada para maximizar a eficiência. A alavanca, por exemplo, permitiu levantar e mover as enormes pedras. Um simples tronco poderia se transformar em uma poderosa ferramenta. Os personagens-chave são, em sua maioria, anônimos, mas suas mãos cimentaram o legado de sua cultura.
Chefes tribais, possivelmente, tomaram decisões sobre a localização e o design, mas o verdadeiro trabalho recaiu sobre a comunidade. A colaboração foi fundamental. Cada indivíduo contribuiu com seu conhecimento, dando vida a um projeto que exigia a união de forças. Debate-se o que motivou essas pessoas a dedicar tantos recursos. A construção de Stonehenge se desenvolveu em várias fases. Em seus inícios, as primeiras estruturas eram simples, mas foram se aperfeiçoando. As primeiras escavações na Terra foram feitas por volta de 3000 a.C. As pedras azuis transportadas das montanhas de Preseli foram as primeiras a serem colocadas, seguidas pelos blocos de Sarsen. A precisão com que essas pedras foram alinhadas sugere um conhecimento avançado de geometria e astronomia. Os construtores não apenas ergueram um monumento físico, criaram um espaço sagrado. No entanto, o impacto dessas ações foi profundo. As comunidades que participaram não apenas se uniram, mas também fortaleceram seus laços sociais. Mas à medida que as pedras se erguiam, também surgiam perguntas. O que realmente significava Stonehenge para eles? Era um simples monumento ou um reflexo de suas crenças? A análise de como conseguiram erguer tais estruturas sem ferramentas modernas continua sendo um mistério. Teorias sobre o uso de rolos, trenós e até mesmo a força da água surgiram, mas cada resposta abre novas perguntas. É pertinente analisar que segredos aguardam na Terra. À medida que refletimos sobre o engenho desses construtores, a história nos leva a um novo capítulo. A chegada das enormes pedras de Sarsen marca um momento crucial. Um momento em que o monumento não apenas se transforma em um símbolo arquitetônico, mas também se torna um ícone cultural. Com cada pedra erguida, a influência de seus criadores se eleva, deixando um legado que continua desafiando nossa compreensão. É pertinente analisar que segredos serão revelados ao adentrarmos no Círculo de Sarsen. A conexão com os céus e a terra, tão palpável na disposição das primeiras pedras azuis, deu passo a um novo capítulo na evolução de Stonehenge. O surgimento de um elemento monumental, o Sarsen, transformaria a paisagem do Neolítico britânico e daria forma ao icônico círculo que hoje conhecemos. As enormes pedras de Sarsen não seriam apenas uma escolha de material, mas o reflexo de uma ambição coletiva que ressoaria através dos séculos. Em um período que transcorre ao redor de 2500 anos antes de Cristo, uma época marcada pela crescente complexidade social, o entorno de Salisbury se encontrava em plena transformação. As comunidades agrícolas que haviam começado a se estabelecer eram testemunhas de uma mudança profunda. O aumento na produção de alimentos propiciou um crescimento demográfico e, com ele, a formação de hierarquias. Esses líderes, em sua busca por poder, começaram a conceber monumentos que não apenas servissem como tumbas, mas também como símbolos de coesão. Entre os protagonistas, os nomes dos anciãos e xamãs começam a ganhar vida. Eles eram os guardiões do conhecimento ancestral. Nesse contexto, a decisão de incorporar as colossais pedras de Sarsen ao design de Stonehenge se tornaria um ato de grande significado. Essas pedras compostas de arenito duro foram selecionadas não apenas por seu tamanho, mas também por seu simbolismo, uma conexão tangível entre o mundo dos vivos e os deuses. A extração dos Sarsens, que podem alcançar até 25 toneladas de peso, não era uma tarefa simples. Estima-se que as comunidades locais, organizadas em grupos de trabalho, empregavam técnicas rudimentares, mas engenhosas. O uso de troncos como rolos e cordas de fibra vegetal se tornava uma arte que exigia a colaboração de toda a comunidade. Esse processo não apenas constituía um desafio físico, mas também servia como um ritual de união. Com o passar do tempo, as pedras Sarsen começaram a tomar forma em um círculo, criando uma estrutura imponente. O design do Círculo de Sarsen, que se complementava com as pedras azuis, não era apenas uma façanha arquitetônica. Era um símbolo da cultura emergente. Cada pedra, colocada com precisão, parecia sussurrar segredos de um tempo esquecido, uma manifestação das aspirações daqueles que as levantaram. É pertinente analisar o que motivou essas comunidades a embarcar na criação de um monumento de tal magnitude. A necessidade de um espaço de reunião e de rituais poderia ser uma das respostas, mas também se poderia argumentar que havia um desejo de perpetuar um legado, um testemunho de sua existência. Ao concluir a fase de construção do Círculo de Sarsen, as repercussões foram imediatas. Stonehenge se tornou um centro de atração não apenas para as comunidades próximas, mas também para tribos de regiões distantes.
Esse fenômeno poderia ter sido facilitado pelo comércio, que começava a florescer. A estrutura monumental, com sua aura de mistério, também se ergueu como um centro espiritual, um lugar onde eram realizados rituais. Mas com a grandeza, também surgiram perguntas. É pertinente analisar que segredos permanecem ocultos nessas pedras, que cerimônias eram celebradas e se a escolha desse lugar foi uma casualidade ou uma decisão calculada, impulsionada por um conhecimento astronômico. Ao explorar essas interrogações, nos deparamos com a análise do Círculo de Sarsen, uma questão que continua desafiando os arqueólogos. À medida que as repercussões da construção ressoavam, a história não parou. A criação do Círculo de Sarsen não apenas representou um marco, mas também marcou o início de um uso mais complexo do monumento. As práticas rituais e os alinhamentos astronômicos que se desenvolveram dariam origem a novas interpretações. Assim, o Círculo de Sarsen se ergueu como um ponto de convergência, e enquanto o sol se erguia e se punha, projetando sombras sobre as pedras, a história de Stonehenge avançava para um novo capítulo, onde a astronomia e a espiritualidade se entrelaçariam. Na próxima etapa, exploraremos como o alinhamento de Stonehenge com os solstícios se tornou um fenômeno que conectava a humanidade com o cosmos. É pertinente analisar que segredos astronômicos aguardavam e como influenciaram a vida daqueles que se congregavam. A resposta nos levará a um novo reino de descobertas. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A busca de significado nos grandes monumentos não parou na construção. No coração deste círculo de pedras encontra-se um legado que transcende a arquitetura. O alinhamento de Stonehenge com os solstícios é um indício de que seus construtores possuíam um entendimento profundo dos ciclos naturais. É pertinente analisar quais implicações tinha essa sabedoria astronômica em sua vida. Durante o Neolítico, as comunidades de Salisbury viviam em um contexto de mudança. As sociedades se transformavam, passando de nômades a assentadas, e a agricultura começava a florescer. Nesse ambiente, o estudo dos céus se tornava um elemento crucial para o planejamento da vida, desde as colheitas até os rituais. A observação dos astros não era apenas uma curiosidade, era uma necessidade. Os líderes dessas comunidades, possivelmente xamãs, tomaram decisões que refletiam sua compreensão dos ciclos celestiais. Debate-se se esses líderes eram conscientes do impacto de Stonehenge no alinhamento dos solstícios. A orientação precisa das pedras sugere que o monumento não foi apenas um centro cerimonial, mas também um observatório. Ao amanhecer do solstício de verão, os primeiros raios de luz atravessam a entrada, iluminando o altar central. Esse fenômeno, observado e celebrado, tornou-se um símbolo de renovação. À medida que os dias se encurtavam e o solstício de inverno se aproximava, esse mesmo lugar oferecia uma experiência igualmente poderosa. O alinhamento permitia que o sol poente se ocultasse no horizonte, criando um espaço de reflexão. É pertinente analisar quais mistérios tentavam desvelar aqueles que se reuniam nesses momentos transcendentais. A resposta encontra-se nas práticas rituais que teriam se desenvolvido. Os astrônomos contemporâneos confirmaram que Stonehenge não é um simples acidente. A precisão de seu alinhamento indica que seus construtores tinham um conhecimento avançado da astronomia. Essa conexão com o cosmos lhes permitiu estabelecer um calendário agrícola, guiando suas atividades. No entanto, as implicações eram mais profundas. Stonehenge tornou-se um ponto de encontro não apenas para a observação, mas também para a espiritualidade. As cerimônias que eram realizadas uniam as tribos em um propósito comum. À medida que as estações mudavam, as sombras das pedras se alongavam, um lembrete do passar do tempo. As decisões tomadas em torno de Stonehenge e seu alinhamento teriam influenciado a cultura, criando um legado que perduraria. É pertinente analisar o que aconteceu quando as comunidades começaram a se dispersar e como suas crenças se adaptaram. A questão que resta a resolver é a da continuidade desse conhecimento. À medida que as sociedades evoluíam, debate-se se perdeu a conexão com essa sabedoria ancestral ou se foi preservada em segredo, aguardando ser redescoberta. A história de Stonehenge e seu alinhamento com os solstícios nos convida a refletir sobre o papel da astronomia na vida de nossos antepassados. A busca por respostas nos leva a explorar a importância de Stonehenge como centro cerimonial. Um tema que será abordado no próximo capítulo.
É pertinente analisar quais segredos ainda aguardam ser descobertos neste monumento milenar. O alinhamento astronômico não apenas marcava a passagem das estações, mas também sinalizava a chegada de momentos cerimoniais que ressoavam no espírito de uma comunidade conectada com a natureza. Stonehenge, com suas pedras imponentes e seu design alinhado, emergia como um centro de rituais que refletiam as crenças da sociedade neolítica. Neste capítulo, nos aprofundaremos no papel que desempenhou Stonehenge como centro cerimonial e sua influência nas práticas religiosas. Nos primórdios da Idade do Bronze, a região de Salisbury era um mosaico de comunidades que floresciam. Este contexto histórico, marcado pela transição de um modo de vida nômade para um sedentário, propiciou um ambiente em que a espiritualidade começava a tomar forma tangível. As práticas cerimoniais se integravam na vida diária e os rituais se tornavam uma forma de conectar com a terra e os ancestrais. A construção de Stonehenge não era apenas um feito arquitetônico, representava um esforço coletivo para criar um espaço sagrado. No coração desse fenômeno estavam líderes tribais e xamãs, figuras-chave na vida espiritual. Embora pouco se saiba sobre seus nomes, suas decisões ressoaram. A escolha de Stonehenge como local de reunião não foi uma casualidade. A localização, em uma planície aberta, sugeria que aqueles que o construíram compreendiam a importância da visibilidade em seus rituais. Restos de fogueiras e oferendas foram identificados, indicando que as cerimônias eram comuns e cheias de fervor. Os arqueólogos descobriram que Stonehenge não era apenas um lugar para a observação, mas também um espaço onde eram realizados rituais de grande significado, como cerimônias de renascimento. A chegada do solstício de verão era um evento de especial relevância. Acredita-se que milhares de pessoas se reuniam no monumento e o ambiente se impregnava de um senso de comunidade. É pertinente analisar que tipo de cerimônias eram realizadas e que crenças as impulsionavam. As descobertas arqueológicas sugerem que as cerimônias incluíam rituais de sacrifício e oferendas de alimentos, tudo em uma tentativa de apaziguar os deuses. No entanto, o mistério persiste sobre quem eram as divindades a que se dirigiam e que histórias se entrelaçavam nessas práticas. A falta de registros escritos nos deixa com mais perguntas do que respostas. Enquanto o sol se ocultava, as sombras se alongavam e as manifestações de antigos cânticos pareciam ressoar. As cerimônias não eram apenas atos de devoção, mas também momentos de coesão social. Nesse sentido, Stonehenge se configurou como um símbolo de identidade, um lugar onde as crenças podiam ser compartilhadas. A natureza do ritual se tornou uma expressão da vida mesma. No entanto, o papel de Stonehenge não se limitou à sua função religiosa. Na antiguidade, os rituais também estavam entrelaçados com o ciclo agrícola, refletindo o respeito pela terra. O plantio e a colheita eram marcados por cerimônias que pediam aos deuses o favor de uma boa colheita. Nesse contexto, Stonehenge se erguia como uma esperança em momentos de incerteza. As decisões que tomaram os líderes moldaram a forma como as gerações futuras entenderiam sua relação com o mundo. A construção de Stonehenge e seu uso como centro cerimonial se tornaram um legado. As pedras, testemunhas das celebrações, foram dotadas de um significado que transcendia sua existência. Debate-se o que aconteceu com essas tradições à medida que as sociedades evoluíam e como as cerimônias se transformaram. Com o avanço para a Idade do Bronze e a chegada de novas culturas, o uso de Stonehenge começou a mudar. A transição para novos modos de vida trouxe uma mudança na natureza das cerimônias. As influências estrangeiras começaram a se fundir com as práticas locais, dando origem a um sincretismo. No entanto, em meio a essas mudanças, a essência de Stonehenge como lugar de reunião continuou. As consequências imediatas desses rituais foram profundas. As comunidades que se reuniam não apenas fortaleciam seus vínculos, mas também estabeleciam conexões com outras tribos. Esse intercâmbio enriquecia o legado de Stonehenge, transformando-o em um ponto de encontro. Nesse cruzamento de caminhos, emergiam novas perguntas sobre a identidade. No entanto, à medida que o tempo avançava, a complexidade de Stonehenge se aprofundava. Debate-se se este monumento foi um refúgio sagrado para crenças que já não existem ou um símbolo de conflito entre velhas e novas crenças. A história de Stonehenge não é marcada apenas por suas pedras, mas também pelas histórias daqueles que o habitaram. As repercussões de suas cerimônias ainda ressoam, convidando aqueles que se aproximam a se perguntarem sobre seu significado.
é pertinente analisar que segredos aguardavam e quais eram as verdades por trás de cada ritual. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como Stonehenge se tornou um centro de conexão entre diversas tribos do Neolítico, um lugar onde as histórias se entrelaçavam. A conexão entre o céu e a terra, evocada pelos alinhamentos de Stonehenge, não se manifestava apenas em rituais. Também se refletia nas interações humanas. À medida que as comunidades do Neolítico evoluíam, Stonehenge se tornava um ponto de encontro crucial, um centro de conexão entre diversas tribos, onde as manifestações de antigas crenças ressoavam em suas interações. O Neolítico, um período de agricultura e assentamento, trouxe uma transformação na forma de vida das comunidades de Salisbury. Antes dessa mudança, as tribos eram nômades. No entanto, com a agricultura, as pessoas começaram a se estabelecer, o que facilitou relações mais complexas. Nesse contexto, Stonehenge emergiu não apenas como um monumento cerimonial, mas como um epicentro onde se cruzavam caminhos e tradições. As comunidades que se congregavam em Stonehenge não eram homogêneas. Estavam compostas por diversas tribos. Desde os britânicos nativos até pessoas que viajavam de longe, o local se tornou um crisol cultural. Esse fenômeno foi o resultado de decisões conscientes de líderes e xamãs que entenderam o poder unificador de um lugar sagrado. À medida que o Neolítico se desenvolvia, os líderes tribais começaram a reconhecer a importância de estabelecer vínculos, seja para comerciar ou formar alianças. A construção de Stonehenge não apenas refletia a devoção religiosa, mas também o desejo de criar um espaço onde diferentes tribos pudessem se reunir. Cada solstício se tornava uma ocasião para fortalecer a rede de interações. O intercâmbio não se limitava a bens. Os rituais em Stonehenge eram uma mistura de crenças das diversas culturas. As cerimônias eram um testemunho dessa diversidade, onde cada tribo aportava suas práticas. Debate-se como realmente se organizavam esses encontros, se existia uma liderança centralizada ou se cada tribo mantinha sua autonomia. Com o tempo, Stonehenge se consolidou não apenas como um lugar de reunião, mas como um símbolo de identidade. A magnificência do monumento e sua conexão com o divino ofereciam um sentido de pertencimento. No entanto, à medida que diversas culturas se cruzavam, também surgiam tensões. As diferenças em crenças podiam dar origem a conflitos, e nesse sentido, Stonehenge se transformou em um cenário de cooperação e confrontação. A chegada de grupos de fora trouxe desafios. Algumas tribos temiam que sua influência pudesse diluir suas tradições, enquanto outras viam nessas interações uma oportunidade. Assim, o monumento se tornou um símbolo não apenas de unidade, mas também de rivalidade. Nesse cruzamento, os líderes precisavam navegar com astúcia. É pertinente analisar que segredos aguardavam nas profundezas dessas interações. Com o passar do tempo, as decisões tomadas em Stonehenge começaram a ter repercussões. As alianças formadas repercutiram no equilíbrio de poder. A influência de Stonehenge se estendia, criando redes comerciais que conectavam tribos distantes, e à medida que se trocavam bens, também se trocavam ideias. As histórias e mitos se difundiam, transformando a identidade das comunidades. No entanto, a análise de Stonehenge não se limitava à sua função como centro de conexão. À medida que as comunidades se reuniam, também surgiam perguntas sobre sua própria existência. Debate-se se Stonehenge era simplesmente um espaço de encontro ou se representava algo mais profundo, uma tentativa de compreender a conexão do homem com o cosmos. As cerimônias refletiam um anseio comum por entender o mistério da vida. À medida que essas culturas convergiam, a influência de suas interações perdurava. As decisões tomadas deixaram uma marca indelével. Mas apesar da riqueza desse intercâmbio, a questão da verdadeira natureza de Stonehenge e seu impacto continua sem resolução. É pertinente analisar que segredos realmente encerravam esse lugar. Enquanto as repercussões dessas perguntas ressoam, o próximo capítulo nos levará a explorar quem foram realmente os construtores de Stonehenge. É pertinente analisar que força ou liderança moveu essas comunidades. Será analisado que mistérios se escondem por trás dos rostos que ergueram este monumento. A busca por essas respostas nos impulsionará a aprofundar a questão dos construtores. A majestuosidade de Stonehenge se ergue como um testemunho de um passado remoto, mas sua construção e o destino de seus arquitetos permanecem envoltos em mistério. A exploração de quem foram os construtores deste monumento megalítico nos leva a uma viagem através do tempo.
onde a história se entrelaça com as lendas. Nesse contexto, nos encontramos ao final do capítulo 8, onde foi revelado como Stonehenge funcionou como um centro de conexão. Essa interconexão não apenas sugere uma troca cultural, mas também levanta a pergunta crucial: quem foram os artífices deste complexo arquitetônico? Para desvendar essa questão, é fundamental compreender o ambiente social e político. Durante o Neolítico, o sul da Grã-Bretanha experimentava transformações. As sociedades passavam de nômades a assentamentos permanentes, fomentando a cooperação. As comunidades estavam unidas pela necessidade de sobreviver. Nesse contexto, a construção de Stonehenge não foi um ato isolado, mas o resultado da colaboração de um grupo que buscava um propósito comum. Os personagens-chave são anônimos, mas é importante destacar aqueles que puderam ter liderado essas comunidades. Os xamãs e líderes tribais desempenharam papéis cruciais. À medida que a construção avançava, era necessária uma coordenação de recursos e mão de obra. As decisões tomadas refletem não apenas uma visão arquitetônica, mas também uma profunda conexão espiritual. Debate-se como decidiram que tipo de pedra usar e quais rituais acompanharam o transporte das pedras azuis. A história nos diz que essas decisões foram fundamentais. Desenvolvendo os eventos, a construção ocorreu em várias fases ao longo de milênios. As primeiras etapas, por volta de 3000 a.C., implicaram a criação de um círculo de bancos de terra, seguido pela chegada das pedras de Sarsen e das pedras azuis. Cada fase revela um avanço técnico e um desenvolvimento na organização social. A mobilização de grandes grupos para transportar e erguer essas enormes pedras sugere uma comunidade que pode ter compartilhado um propósito religioso, guiada por figuras de autoridade. No entanto, a magnitude desse esforço levanta perguntas. Debate-se se Stonehenge foi um projeto comunitário ou se havia uma elite que controlava a construção. É pertinente analisar o que motivou essas comunidades a investir tanto tempo e recursos em um monumento cuja funcionalidade exata continua sendo motivo de debate. Com cada pedra, cimentava-se não apenas uma estrutura, mas também uma hierarquia social. As consequências imediatas foram profundas. Stonehenge se tornou um símbolo de identidade. A construção de um monumento de tal envergadura poderia ter fortalecido os laços sociais. No entanto, também poderia ter gerado tensões entre grupos que competiam por recursos. A construção foi uma manifestação do poder da coletividade, mas também do potencial para a discórdia. À medida que exploramos os vestígios, a análise dos construtores de Stonehenge persiste. Apesar dos avanços e das teorias, a pergunta permanece sem resposta: quem foram realmente os arquitetos? As provas arqueológicas apontam para diferentes grupos, mas a falta de registros escritos nos deixa com mais perguntas. Debate-se se foram os habitantes de Salisbury ou se chegaram tribos de longe. A busca por respostas sobre a organização social nos convida a refletir sobre as conexões humanas. À medida que nos aprofundamos nos próximos capítulos, nos encontraremos à beira de um novo período, a Idade do Bronze. Um tempo em que as transformações sociais trarão mudanças profundas na função e no significado de Stonehenge. É pertinente analisar como este icônico monumento se adaptará e que novos mistérios serão revelados. A história está longe de concluir. A conexão entre os povos e seus monumentos não se desvaneceria, mas se transformaria. A chegada da Idade do Bronze marcou uma mudança fundamental na dinâmica social da Grã-Bretanha. A transformação das ferramentas, o surgimento de novas tecnologias e o florescimento das elites mudariam o significado e o uso de Stonehenge, revelando um panorama complexo que ainda ressoa. Durante os séculos III e II a.C., a paisagem de Salisbury começou a experimentar uma metamorfose. Os grupos humanos que habitavam esta parte do mundo já não dependiam apenas dos métodos agrícolas rudimentares. A chegada da Idade do Bronze, impulsionada pela inovação na metalurgia, trouxe uma nova forma de vida. As ferramentas de bronze, mais duráveis, não apenas facilitaram a agricultura, mas também promoveram uma mudança na estrutura social. As elites começaram a consolidar seu poder, criando hierarquias mais complexas, e Stonehenge, até então um símbolo de unidade, foi arrastado para um mundo dominado pela competição. Os líderes e as elites dessa época são figuras notáveis. Embora os nomes não tenham chegado até nós, suas decisões continuam a ressoar. Nesta era, os líderes tribais começaram a utilizar a influência do acesso aos metais para estabelecer alianças e rivalidades.
O comércio dessa nova matéria-prima transformou a economia, mas também alterou a forma como o mundo era percebido e o lugar de Stonehenge nele. Nesse contexto de mudança, Stonehenge começou a ser reinterpretado. Se no Neolítico havia sido um centro de reunião, na Idade do Bronze seu significado se tornou mais complexo. Este monumento, que havia servido como um símbolo de coesão, começou a ser visto como um marcador de status. As elites, agora mais poderosas, começaram a utilizar o local para legitimar seu domínio. As cerimônias que uma vez uniram as comunidades poderiam ter sido substituídas por rituais que exaltavam a riqueza de alguns poucos. Debate-se se Stonehenge se tornou um cenário para demonstrar a superioridade das elites. À medida que a Idade do Bronze avançava, a construção de monumentos se diversificou e a paisagem se povoou de novos círculos. No entanto, Stonehenge, com sua arquitetura e seu legado, continuou sendo um ponto de referência. Os novos grupos que chegavam eram atraídos pelo mistério de suas pedras, o que provocou um fenômeno de peregrinação. Mas, nesse vai e vem de influências, nos perguntamos qual foi o verdadeiro propósito por trás das reuniões em Stonehenge durante essa época. A chegada da metalurgia do bronze também significou o surgimento de um sistema de crenças mais sofisticado. As divindades que uma vez foram adoradas no contexto do ciclo agrícola puderam ter evoluído. As práticas rituais, antes comunitárias, poderiam ter sido absorvidas por um novo culto à individualidade. Nesse contexto, Stonehenge não apenas atuava como um lugar de culto, mas também como um símbolo da luta pelo controle social. Debate-se como os antigos ritos foram preservados. As mudanças que ocorreram durante a Idade do Bronze tiveram consequências duradouras. A consolidação das elites, o auge do comércio de metais e a evolução das crenças levaram a uma reconfiguração da paisagem cultural. Stonehenge, que havia sido um fio condutor, se encontrava agora no centro de uma rede de poder que afetava não apenas as comunidades locais, mas também regiões mais distantes. No entanto, apesar de sua nova importância, surgiu uma questão. Como se manteve a essência de Stonehenge, um lugar de conexão, em meio a um ambiente tão competitivo? A transição para a Idade do Bronze deixou um rastro de perguntas sem resposta. Stonehenge se tornou um símbolo da ambivalência do poder, um lugar de encontro e, ao mesmo tempo, um marcador de divisão. À medida que as elites se consolidaram, o mistério de como os rituais se adaptaram a esse novo ordenamento continua sendo um tema de debate. Enquanto as repercussões dos martelos dos metalúrgicos ressoavam, Stonehenge continuava observando, testemunha da transformação. O mistério de seu uso nunca foi completamente desvelado. É pertinente analisar que segredos aguardavam em sua história. Com a Era do Bronze em pleno apogeu, Stonehenge enfrentaria a possibilidade de abandono. As elites poderiam ter começado a buscar novos centros de poder. O monumento, que havia sido um farol de unidade, se veria arrastado para um futuro incerto, dando passo à próxima etapa de sua história, a Era do Abandono. A conexão vital entre o homem e Stonehenge começava a se enfraquecer. A chegada da Idade do Ferro trouxe uma mudança profunda nas estruturas sociais da Grã-Bretanha. Neste novo ordenamento, as comunidades se organizavam de maneira diferente, e ocorria um deslocamento na percepção de monumentos como Stonehenge. Embora as repercussões dos rituais e cerimônias ainda ressoassem, a majestade das pedras começou a ser eclipsada pela busca de novas formas de vida. Durante o período que se seguiu ao apogeu do uso de Stonehenge, por volta de 2000 a.C., a Europa atravessava uma intensa transformação. As tribos que uma vez se reuniam em torno deste monumento começaram a se dispersar, impulsionadas por mudanças econômicas. A agricultura, embora já estabelecida, evoluía e novas técnicas permitiam às comunidades expandir suas culturas. Essa expansão trazia a necessidade de mobilidade. As terras que antes eram vistas como sagradas começaram a ser vistas como recursos e a planície de Salisbury começou a perder seu significado. Os líderes das comunidades, aqueles que antes eram os guardiões das tradições, enfrentavam novas realidades. A chegada de ferramentas de ferro transformou a economia local. O comércio de metais tornou-se mais atraente do que a devoção aos antigos deuses. Novas estruturas foram construídas, refletindo as necessidades de uma sociedade em evolução, e Stonehenge, com suas pedras monumentais, passou de ser um centro de culto a um vestígio. É pertinente analisar o que levou a essa mudança significativa na percepção.
Um dos personagens-chave nessa transição foi um líder tribal visionário que, em vez de se apegar ao passado, optou por avançar em direção a um futuro pragmático. Este líder entendeu que a sobrevivência dependia da adaptação. Em vez de reunir seu povo em Stonehenge para rituais, começou a convocar reuniões nos novos campos, onde se discutiam estratégias de cultivo. Essa decisão marcou o início do lento abandono das tradições. À medida que as comunidades se afastavam, o uso do monumento como lugar de encontro foi se desvanecendo. Novos santuários foram construídos, mais condizentes com a vida cotidiana. A necessidade de um espaço que servisse às novas práticas foi mais urgente do que o anseio pelos rituais ancestrais. Assim, as antigas tradições foram relegadas, enquanto as novas gerações buscavam respostas em um mundo que se movia a um ritmo vertiginoso. As consequências imediatas foram palpáveis. Stonehenge, que havia sido uma fonte de unidade, tornou-se um símbolo de um passado distante, um monumento que evocava nostalgia, mas que já não cumpria uma função. A erudição e a veneração pelo lugar tornaram-se sussurros, enquanto as histórias de seus propósitos se desvaneceram. Debate-se se a perda de conexão com Stonehenge foi o preço da evolução. A questão que se coloca nesta era de abandono é profunda. Analisa-se por que um monumento tão imponente, carregado de significados, foi deixado de lado tão drasticamente. A resposta parece estar ligada a uma mudança de prioridades, uma mudança que, embora prática, também deixou uma ferida na psique coletiva. Em vez de ser um símbolo de continuidade, Stonehenge tornou-se um lembrete do que havia sido. O abandono de Stonehenge não foi um evento isolado, foi um reflexo das transformações mais amplas que estavam ocorrendo. À medida que as tribos se agrupavam e desenvolviam novas formas de organização, a necessidade de um centro cerimonial como Stonehenge se desvanecia. A chegada de novos povos, como os celtas, introduziu outras visões do mundo. Assim, enquanto a influência de Stonehenge se alargava com o passar do tempo, a história do monumento continuava. As decisões dos líderes e as influências de novos povos refletiam um momento-chave. A pergunta persiste: que legado realmente deixou esse abandono? Foi um sacrifício necessário ou uma perda irreparável? A influência desse abandono ressoa até o presente, onde o mistério de Stonehenge continua intrigando. A percepção deste monumento mudou, mas sua grandeza não diminuiu. As pedras, embora distantes das cerimônias, permanecem como testemunhos de um passado que se recusa a ser esquecido. Na próxima etapa, nos aprofundaremos na herança que deixaram essas transformações. Com a chegada dos romanos, Stonehenge tornou-se um símbolo de um legado antigo, visto através dos olhos de um novo império. É pertinente analisar como os romanos perceberam este monumento e que papel ele desempenharia em sua própria narrativa. A busca por respostas nos levará a um novo capítulo. O abandono de Stonehenge não se desfez, mas foi reinterpretado por um novo poder. À medida que as tribos celtas da Grã-Bretanha se estabeleciam, o horizonte mudava com a chegada de um formidável império: o Império Romano. No ano 43 d.C., sob o comando do imperador Cláudio, as legiões romanas desembarcaram, iniciando uma era de transformação que teria profundas repercussões na história da ilha e, por conseguinte, no enigmático monumento. O contexto histórico deste período estava marcado por uma mistura de incerteza e ambição. As tribos britânicas, embora diversas, encontravam-se fragmentadas. A chegada dos romanos trazia a promessa de ordem, mas também o risco de dominação. Os romanos, com sua tecnologia avançada, apresentaram-se como os arautos de uma nova era. A conquista da Grã-Bretanha não significava apenas a expansão, mas também a incorporação de um vasto legado cultural que os romanos se preparavam para explorar. Nesse contexto, a figura de Cláudio se ergue como uma peça-chave. Embora seu reinado tenha sido marcado por desafios, sua decisão de invadir a Grã-Bretanha foi motivada pelo desejo de consolidar seu poder. É pertinente analisar o que realmente pensavam os romanos sobre os antigos monumentos e o que significava Stonehenge para eles. Um vestígio que ressoava com mistério. À medida que as legiões avançavam, encontramos personagens como Aulo Plaucio, o primeiro governador romano. Plaucio não apenas liderou campanhas militares, mas foi também um explorador. Seus soldados começaram a documentar suas descobertas, incluindo as estruturas monumentais, entre elas Stonehenge, cuja majestade não passou despercebida. Os romanos, com seu pragmatismo, abordaram Stonehenge a partir de uma perspectiva de curiosidade.
Para eles, o monumento era um legado de tempos antigos, um símbolo de uma cultura que havia florescido muito antes. No entanto, sua interpretação era influenciada por seu próprio quadro cultural. Em vez de verem Stonehenge um centro cerimonial, contemplaram-no como um exemplo do engenho humano. O desenvolvimento dos eventos nesta etapa foi marcado por uma série de explorações. Os romanos, intrigados pela disposição das pedras, começaram a teorizar sobre seu propósito. Alguns, como o geógrafo Pompônio Mela, descreveram Stonehenge como um lugar sagrado dos druidas, uma seita religiosa que havia atraído a atenção. No entanto, a falta de um entendimento profundo das tradições celtas levou a mal-entendidos que se entrelaçaram com a história. Enquanto os romanos continuavam sua conquista, a influência de sua cultura começou a permear a paisagem. Edifícios públicos e estradas começaram a surgir, e com eles, uma nova identidade. No entanto, o antigo Stonehenge permanecia como uma testemunha, uma manifestação das crenças que reverberavam na terra, desafiando a lógica romana. As consequências imediatas foram profundas. A unificação da Grã-Bretanha sob um único governo trouxe estabilidade, mas também a erosão das antigas tradições. A cultura celta começou a se diluir diante da romanização. Os druidas, que haviam sido os guardiões da sabedoria, enfrentaram a repressão. Nesse contexto, Stonehenge se tornou um símbolo de resistência e de um passado que se desvanecia. No entanto, a chegada dos romanos também deixou uma questão por resolver. Apesar de sua presença, debate-se se realmente compreenderam a importância de Stonehenge e se o monumento foi simplesmente um objeto de curiosidade ou se representava algo mais profundo. A percepção romana, embora notável, levanta questionamentos que perduram. À medida que as legiões se retiravam, a influência de Stonehenge continuaria. Embora o legado romano deixasse marcas visíveis, o mistério de Stonehenge seguiria sendo um ponto de referência na memória coletiva, um símbolo de um passado que nunca se extinguiria. No próximo capítulo, exploraremos como, à medida que a Idade Média se aproximava, as lendas começaram a entrelaçar-se com a história de Stonehenge, transformando o monumento em um cenário de relatos épicos. É pertinente analisar quais segredos aguardavam nas profundezas de seu passado, prontos para serem revelados. A herança deixada pelos antigos construtores de Stonehenge não se desfez. Essa herança, na forma de um monumento complexo, se transformou e se reinterpretou ao longo dos séculos, especialmente durante a Idade Média. Neste período marcado pela busca de identidade, Stonehenge emergiu não apenas como um vestígio do passado, mas como um símbolo carregado de significado mítico, ressoando nas lendas que definiram a cultura medieval britânica. No século V, o mundo estava imerso na turbulência da queda do Império Romano, um tempo em que a Grã-Bretanha experimentava uma fragmentação política. A invasão de tribos anglo-saxônicas e as lutas internas deixavam a população em um estado de incerteza. Em meio a essa convulsão, Stonehenge permanecia de pé, um guardião de um passado que muitos ansiavam por compreender. Sua monumentalidade e sua aura mística o tornaram um lugar de peregrinação e especulação. Os mitos arturianos, que começaram a florescer nesse contexto, não tardaram a integrar Stonehenge. Figuras como o rei Arthur e sua corte se entrelaçaram com a história do monumento, criando um vínculo que ressoaria ao longo dos séculos. Um dos relatos mais notáveis sustenta que Stonehenge foi erguido pelo feiticeiro Merlin como um monumento comemorativo. Debate-se se essa era uma interpretação poética ou se havia um grão de verdade nisso. As lendas arturianas não apenas refletiam uma busca por heróis, mas também uma necessidade de conectar-se com um passado em perigo de desvanecer. Os personagens-chave dessa narrativa são o próprio rei Arthur e seu círculo. Em uma época em que a identidade britânica estava em jogo, esses heróis lendários se tornaram símbolos de resistência. As decisões tomadas por esses líderes de forjar uma identidade nacional contribuíram para a elevação de Stonehenge de um simples monumento a um emblema de um legado compartilhado. A busca pela espada Excalibur por parte de Arthur era, em muitos sentidos, uma busca por legitimidade. É pertinente analisar se Stonehenge foi, então, o lugar onde se forjava essa conexão ancestral. À medida que os relatos arturianos se consolidavam, a paisagem cultural britânica se transformava. Stonehenge se tornou um local onde a história e a lenda se entrelaçavam. Os bardos e poetas começaram a relatar histórias que vinculavam os heróis ao monumento. Na obra de Geoffrey de Monmouth, História dos Reis da Britânia, escrita no século XII, narra-se que Merlin transportou as pedras da Irlanda, um ato que fundiu a mitologia com a geografia.
O desenvolvimento desses eventos teve consequências profundas. Stonehenge deixou de ser apenas uma estrutura antiga e se transformou no coração do mito nacional. Através de suas lendas, os britânicos encontraram um sentido de pertencimento. No entanto, essa reinterpretação também levantou questionamentos sobre quanto da história era verdade e quanto era ficção, e se a realidade estava se desdibujando sob o peso da fantasia. À medida que exploramos essas manifestações medievais, surgem perguntas que nos levam a refletir sobre o legado de Stonehenge. Debate-se até que ponto as lendas arturianas moldaram nossa percepção da história e que segredos da era neolítica permanecem ocultos atrás da narrativa medieval. A história de Stonehenge é uma questão em si mesma. Um quebra-cabeça que requer um exame mais profundo. À medida que as repercussões da Idade Média se dissipam, um novo renascimento de interesse por Stonehenge começa a tomar forma. A busca por respostas se intensificará nos séculos vindouros, marcando o início de uma nova era de exploração. No próximo capítulo, nos aprofundaremos nesse ressurgimento durante o Renascimento, quando a curiosidade intelectual e a investigação arqueológica começarão a desvendar os mistérios que perduraram. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A reinterpretação medieval de Stonehenge começaria a se dissipar no horizonte de um novo mundo. O Renascimento, um período que prometia o redescobrimento e a revalorização das antigas culturas, se tornaria o catalisador que revitalizaria o interesse por esta enigmática estrutura. Enquanto as cidades europeias floresciam sob o impulso do humanismo, as repercussões de Stonehenge ressoariam novamente nas mentes de filósofos, artistas e eruditos. O contexto histórico dessa revitalização se situa em um momento de mudança radical. No final do século XV e durante o XVI, a Europa experimentava uma transformação em sua forma de pensar. O Renascimento trouxe um renovado interesse pela antiguidade clássica e um desejo de compreender o mundo através da razão. Na Inglaterra, a corte dos Tudor, sob o reinado de Henrique VIII, se encontrava em um estado de florescimento cultural. Com o desmantelamento de mosteiros e a busca por uma identidade nacional, a curiosidade pelos monumentos do passado começou a despertar. Entre os personagens-chave desse renascimento estava John Aubrey, um filósofo e antiquário que na década de 1660 se aventurou a explorar os vestígios de Stonehenge. Sua curiosidade o levou a investigar a história e o significado do monumento, tornando-se um dos primeiros a documentar suas observações. Aubrey se sentiu atraído pela ideia de que essas pedras tinham um propósito cerimonial e seus escritos acenderam a chama do interesse, revelando uma conexão entre o passado e o presente. É pertinente analisar que segredos guardavam aquelas pedras e por que haviam sido esquecidos. Enquanto isso, a revolução científica também começava a se firmar. A obra de pesquisadores como Galileu Galilei e Johannes Kepler incentivava os pensadores a questionar as crenças tradicionais. Assim, a astronomia e o alinhamento de Stonehenge com os solstícios começaram a ser objeto de estudo, e os pensadores se perguntavam se este antigo monumento poderia ter servido como um observatório astronômico. A possibilidade de que Stonehenge abrigasse conhecimentos perdidos tornava seu estudo ainda mais notável. Debate-se se realmente era um observatório ou se seu propósito se perdia na história. O desenvolvimento dos eventos nesse período foi marcado por um crescente interesse nos monumentos megalíticos. Em 1620, o geólogo e filósofo inglês William Camden publicou Britannia, onde mencionava Stonehenge como uma maravilha antiga, o que ajudou a cimentar sua reputação. Este despertar da curiosidade levou vários eruditos a visitar o local, alguns até vestidos com trajes cerimoniais. Cada visita trazia consigo novas teorias e especulações. No entanto, apesar desse renascimento, a compreensão precisa do propósito de Stonehenge continuava a ser esquiva. Com cada teoria, também surgia a dúvida. Debate-se se as pedras eram um templo às estrelas, um lugar de sacrifícios ou um simples monumento funerário. As perguntas pairavam como manifestações das antigas vozes que uma vez habitaram o lugar. As consequências imediatas desse renascimento de interesse foram significativas. Stonehenge começou a ser visto não apenas como um vestígio, mas como um símbolo da identidade britânica. A fascinação pelo local atraiu visitantes de todas as partes, e sua imagem se incorporou na arte e na literatura.
A busca por seus segredos se tornou um fenômeno social, enquanto a ideia de preservar o patrimônio cultural começava a se enraizar. No entanto, apesar de todo esse interesse, a questão que cercava Stonehenge permanecia intacta. Assim, o Renascimento não apenas trouxe um ressurgimento do interesse, mas também deixou um legado de perguntas sem resposta. É pertinente analisar que outros segredos aguardavam neste monumento milenar. A busca pela verdade sobre sua origem e propósito continuaria, abrindo caminho para as primeiras investigações arqueológicas que moldariam a compreensão moderna de Stonehenge. Enquanto as complexidades da história se alongavam, uma nova era de exploração estava prestes a começar. Com a chegada do século XIX, a ciência e a arqueologia se entrelaçariam em um esforço para desvendar o mistério, revelando segredos que haviam estado ocultos. É pertinente analisar que revelações aguardavam no horizonte e como mudariam nossa percepção. A fascinação pelo passado, que havia começado a despertar no Renascimento, logo se transformaria em um fervor científico que marcaria o século XIX. À medida que as primeiras escavações sistemáticas começavam a se desenrolar em Stonehenge, uma manifestação do passado emergia, revelando histórias que haviam permanecido ocultas. A curiosidade por desenterrar os segredos deste monumental complexo se intensificou, impulsionada por um contexto histórico que ansiava compreender seu significado. No século XIX, a Grã-Bretanha se encontrava em meio a uma revolução industrial que transformava sua paisagem. As cidades cresciam rapidamente e, com elas, uma nova classe de pesquisadores e arqueólogos emergia. Nesse ambiente, a figura de John Aubrey, um antiquário e pioneiro no estudo de monumentos pré-históricos, ressoa com força. Foi Aubrey quem, em 1666, havia esboçado as primeiras ideias sobre a importância de Stonehenge. No entanto, não seria até o século XIX que o interesse se institucionalizaria e as primeiras escavações sistemáticas começariam a lançar luz. A partir de 1820, o arqueólogo britânico William Cunnington, junto com o engenheiro John Britton, se adentrou no terreno, realizando escavações que mudariam a percepção do local. Em 1838, Cunnington realizou uma das primeiras escavações significativas, e seu trabalho revelou não apenas a disposição das pedras, mas também enterramentos e restos de artefatos. Esta descoberta inicial não apenas lançou as bases para futuros estudos, mas também despertou um renovado interesse na história antiga. As escavações de Cunnington, embora rudimentares em comparação com os padrões modernos, conseguiram desenterrar elementos que ofereciam pistas sobre a vida das comunidades. Foram encontradas ferramentas de pedra e restos humanos, cada um contribuindo com fragmentos para um quebra-cabeça incompleto. No entanto, esse esforço não esteve isento de controvérsias. A falta de métodos científicos rigorosos frequentemente levou a interpretações errôneas, gerando debates entre arqueólogos. Nesse contexto, emergiu a figura de Richard Colt Hoare, um aristocrata aficionado por arqueologia que na década de 1820 se uniu a Cunnington. Hoare se dedicou a mapear o local, documentando as descobertas e promovendo sua importância. Através de seus escritos, começou a construir uma narrativa que posicionava Stonehenge não apenas como um monumento, mas como um símbolo da conexão entre o passado e o presente. Seus esforços foram cruciais para popularizar a ideia de que Stonehenge era um lugar de significado espiritual. No entanto, é pertinente analisar como esses descobrimentos se relacionavam realmente com a construção do monumento. A pergunta permanecia no ar. Cada achado parecia abrir novas vias de investigação, mas também deixava interrogações sobre quem foram os construtores e quais propósitos os guiaram. À medida que as escavações avançavam, o mistério se aprofundava e a ideia de que Stonehenge poderia ter sido um observatório ou um centro cerimonial começou a tomar forma. As escavações de Cunnington e Hoare estabeleceram um precedente que impulsionou o estudo de Stonehenge e lançou as bases para uma abordagem mais sistemática. Em 1848, o arqueólogo britânico Sir Richard J. M. Evans realizou novas escavações que confirmaram a existência de um fosso e alinhamentos que sugeriam uma conexão com eventos astronômicos. Essas investigações começaram a revelar o complexo design do monumento. Debate-se se isso significava que as teorias sobre seu propósito estavam chegando a um consenso ou se simplesmente estavam abrindo a porta para mais perguntas. À medida que as escavações continuavam, também o fazia o debate.
As teorias proliferavam, desde a crença de que era um templo até a ideia de que poderia ter sido um lugar de encontro. No entanto, a falta de evidências conclusivas mantinha todos na incerteza. As escavações, embora reveladoras, levaram a comunidade científica a uma nova questão. Se Stonehenge era um lugar de rituais, que tipo de rituais eram realizados? A chegada de novas tecnologias no final do século XIX permitiu um maior escrutínio. A introdução de técnicas como a análise estratigráfica e a datação por carbono abriria novas possibilidades. No entanto, as escavações iniciais haviam lançado um desafio que persistiria: como reconciliar os descobrimentos com as múltiplas narrativas que giravam em torno de Stonehenge. O impacto imediato dessas escavações não apenas se fez sentir no âmbito acadêmico, mas também ressoou na cultura popular. Stonehenge começou a ser visto não apenas como um vestígio, mas como um símbolo de identidade. Sua imagem se tornou um ícone. No entanto, essa nova veneração trouxe desafios em termos de conservação. Nesse contexto, a pergunta que persiste é quais segredos aguardavam nas profundezas de Stonehenge e até que ponto as primeiras escavações conseguiram se aproximar da verdade. Enquanto as complexidades da história se alongam sobre este monumento, as repercussões de suas pedras continuam a ressoar. A era das escavações havia começado, mas o mistério continuava. Em breve, o século XX traria uma nova onda de controvérsias, estimulando debates que ainda persistem. É pertinente analisar quais novos enigmas seriam desvendados no próximo capítulo. A busca por respostas não parou com as escavações do século XIX, mas deu lugar a um torrente de debates e controvérsias que marcariam o século XX. Em um contexto de crescente interesse pela arqueologia, Stonehenge se tornou o epicentro de uma intensa análise acadêmica. As perguntas sobre sua origem e função continuaram ressoando em conferências e revistas, enquanto os pesquisadores se aprofundavam em um labirinto de teorias em conflito. À metade do século XX, o mundo se encontrava imerso em uma atmosfera de mudanças sociais. A Segunda Guerra Mundial havia deixado uma marca indelével e a busca por identidade cultural se tornou uma questão de vital importância. Nesse contexto, Stonehenge emergiu não apenas como um monumento pré-histórico, mas como um símbolo de um passado que ansiava por ser compreendido. O desejo de decifrar seus segredos se entrelaçou com a necessidade de conectar-se a um legado. Entre os protagonistas desse debate estava o arqueólogo britânico Richard Atkinson, que na década de 1950 defendeu a teoria de que Stonehenge havia sido um centro cerimonial, um local de encontro para as comunidades neolíticas. Atkinson propôs que o monumento não apenas servia como um observatório, mas também abrigava rituais. No entanto, sua postura foi recebida com críticas por parte de alguns de seus contemporâneos, que questionavam a falta de evidências. O debate se intensificou com a chegada de novas tecnologias. A aplicação de técnicas de datação por radiocarbono e análise de solos ofereceu novas perspectivas. Nesse contexto, a figura do arqueólogo britânico Colin Renfrew emergiu. Na década de 1970, Renfrew sugeriu que o monumento poderia estar relacionado a um sistema de crenças mais amplo, uma concepção que se centrava na vinculação da construção com a chegada das comunidades agrícolas à Grã-Bretanha. Sua visão abriu a porta a um sem fim de debates. Enquanto isso, a controvérsia acerca da procedência das pedras de Sarsen e das pedras azuis continuava alimentando discussões. A pesquisa sobre o transporte desses enormes blocos gerou uma série de teorias que desafiavam a engenharia das sociedades pré-históricas. Alguns acadêmicos argumentavam que a mobilização de tais quantidades de pedra exigiria uma organização social complexa. No entanto, outros sustentavam que a simplicidade da engenharia não deveria subestimar o engenho das comunidades. O debate não se limitou à função ou à origem. Também surgiram questionamentos sobre sua inter-relação com outros monumentos megalíticos e seu papel na paisagem cultural. Alguns pesquisadores, como o arqueólogo britânico Mike Parker Pearson, começaram a explorar a possibilidade de que Stonehenge fizesse parte de uma rede de locais cerimoniais interconectados. Essa perspectiva não apenas enriquecia a narrativa, mas também desafiava a visão tradicional. As consequências imediatas desses debates foram profundas. A arqueologia de Stonehenge se transformou em um campo multidisciplinar que atraía pesquisadores de diversas áreas. A atração que o monumento exercia levou a um aumento no financiamento de projetos de pesquisa, bem como a um renovado interesse na conservação. No entanto, essa atenção também trouxe desafios.
já que a pressão por desenterrar mais segredos chocava-se com a necessidade de proteger sua integridade. Em meio a esse turbilhão de ideias, a questão de Stonehenge continuava sem solução. Debatia-se quais segredos ele ocultava, se foi um centro cerimonial, um observatório ou algo mais. As perguntas continuavam se acumulando, enquanto as repercussões das controvérsias científicas ressoavam, deixando uma incerteza sobre o legado. À medida que o século XX avançava, a busca por respostas se tornava mais urgente. Com a chegada de novas tecnologias, a promessa de desvendar os mistérios parecia mais próxima. No entanto, apesar dos avanços, o legado deste monumento continuava desafiando a compreensão, e as repercussões de suas controvérsias ainda eram sentidas. A pergunta persistia: que novas descobertas poderiam mudar nossa compreensão? Com o legado das investigações do século XX ainda fresco, o mundo enfrentava um novo desafio: a conservação de Stonehenge. Os esforços para proteger este sítio como patrimônio da humanidade se intensificaram, e o futuro de Stonehenge se tornou uma questão vital. A próxima etapa estava por começar. As controvérsias científicas revelaram a vulnerabilidade de um dos monumentos mais emblemáticos da história britânica, Stonehenge. À medida que o século XX avançava, a crescente industrialização e urbanização do Reino Unido começaram a ameaçar não apenas a integridade deste antigo monumento, mas também seu significado cultural. Em meio a esse panorama, a necessidade de conservar e proteger Stonehenge emergia como uma prioridade tanto para o governo quanto para diversas organizações dedicadas ao patrimônio. No final da década de 1960, o ambiente político no Reino Unido tornava-se mais consciente da importância de proteger sua herança. A Revolução Cultural, junto com um renovado interesse na história, levou a população a começar a questionar o papel dos monumentos na identidade nacional. Nesse contexto, Stonehenge erguia-se não apenas como uma questão do passado, mas também como um símbolo de resistência diante das mudanças que ameaçavam a paisagem. Os primeiros esforços de conservação gestaram-se em 1882, quando o governo adquiriu as terras que rodeavam Stonehenge, convertendo-o em um monumento nacional. No entanto, foi na década de 1970 que as ações se intensificaram. A figura-chave nesse processo foi o arqueólogo Sir Mortimer Wheeler, cujo trabalho impulsionou uma maior compreensão da importância histórica de Stonehenge. Wheeler, junto com um grupo de especialistas, defendeu um plano de conservação que não apenas preservasse as pedras, mas também protegesse o entorno. O desenvolvimento da infraestrutura viária nas proximidades tornou-se um tema de controvérsia. Propostas para construir uma estrada que atravessasse a paisagem histórica levaram a uma feroz oposição. Ativistas, arqueólogos e cidadãos uniram-se em um movimento para salvaguardar não apenas o monumento, mas também o contexto. A criação do Comitê de Proteção de Stonehenge em 1974 foi um passo decisivo. Este grupo pressionou o governo para que reconhecesse a necessidade de um enfoque mais integral. Eventos cruciais ocorreram ao longo da década de 1980. Em 1986, Stonehenge foi finalmente declarado Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, um reconhecimento que elevou seu prestígio e sublinhou a urgência de sua conservação. No entanto, esse status também trouxe desafios. A afluência de turistas criava tensões com os esforços de preservação. Debate-se se o monumento poderia resistir à pressão do turismo em massa e à modernidade, ou se estava destinado a se tornar uma manifestação do que um dia foi. As consequências imediatas da designação como Patrimônio da Humanidade foram significativas. Novas regulamentações para o acesso foram estabelecidas e programas de educação foram implementados. No entanto, o dilema de equilibrar a conservação com a necessidade de tornar Stonehenge um lugar acessível continuava latente. É pertinente analisar quais segredos aguardavam nas profundezas da história deste monumento e como poderiam ser protegidos. A questão do capítulo reside na contínua batalha pela preservação de Stonehenge. À medida que o século XXI avança, a luta para manter seu legado enfrenta novos desafios, incluindo o impacto das mudanças climáticas e o desenvolvimento urbano. Debate-se se seria possível salvaguardar a essência de Stonehenge enquanto se adaptava às exigências do mundo moderno. Esta pergunta persiste, ressoando através das pedras antigas.
Com o pano de fundo desses esforços de conservação, a história de Stonehenge entrelaça-se com o renovado interesse mundial. No próximo capítulo, exploraremos como a designação de Stonehenge como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 1986 não apenas mudou seu status, mas também destacou a importância de sua história em um contexto global. A necessidade de proteção de Stonehenge não se dissipou, mas se consolidou quando o mundo começou a reconhecer a importância monumental desta estrutura. Em 1986, um acontecimento crucial marcaria o destino deste complexo pré-histórico. A designação de Stonehenge como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Este reconhecimento não apenas catapultaria o local a uma nova esfera de proteção, mas também o situaria no epicentro de um debate mais amplo sobre a identidade cultural e a preservação do legado humano. Nos anos anteriores a esta designação, a Grã-Bretanha se encontrava em um tempo de reflexão sobre seu patrimônio. A década de 1980 foi um período de mudanças sociais, onde a crise econômica gerou um ambiente de introspecção. Em meio a este contexto, o governo reconhecia a crescente pressão de organizações que pediam uma maior proteção de seus monumentos. Stonehenge, um símbolo da herança nacional, encontrava-se em um estado vulnerável. Debatia-se se um monumento tão antigo poderia suportar a carga do esquecimento. Foi nesse clima de renovação cultural que se gestou o interesse pela proteção internacional. Na mesma época, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura havia lançado seu Programa de Patrimônio da Humanidade, projetado para identificar e proteger locais de valor excepcional. A seleção não apenas respondia a critérios estéticos, mas também envolvia sua relevância histórica. Assim, Stonehenge, junto com sua paisagem, se postulou como um candidato ideal. O processo foi impulsionado por um grupo de acadêmicos e arqueólogos que, conscientes do significado de Stonehenge, começaram a trabalhar na documentação. Entre eles, destacou-se a figura do arqueólogo Timothy Darvill, um fervoroso defensor da importância do local. Darvill e sua equipe não apenas apresentaram evidências da singularidade arquitetônica, mas também argumentaram seu papel crucial na compreensão das sociedades neolíticas. É pertinente analisar se poderia colocar em risco um legado que perdurou. O ano de 1986 chegou e, com ele, a decisão final. Stonehenge foi oficialmente designado como Patrimônio da Humanidade, um reconhecimento que ressoaria em todo o mundo. Este status não apenas significava um maior investimento, mas também traria um aumento no turismo, uma arma de dois gumes para um local cuja fragilidade era evidente. É pertinente analisar como gerenciar a afluência de visitantes sem comprometer a integridade. As consequências imediatas desta designação foram palpáveis. O governo britânico, agora sob a pressão de proteger um local de relevância mundial, implementou uma série de medidas. Foram estabelecidas regulamentações mais rigorosas em relação à construção nas proximidades, e projetos de restauração foram realizados. No entanto, apesar dessas iniciativas, surgiram vozes que questionavam a eficácia das ações. Debate-se se esta proteção simbólica era suficiente para salvaguardar um monumento que agora enfrentava novos desafios. A análise de Stonehenge, no entanto, não se limitava à sua preservação física. A designação abria novas interrogações a respeito de seu significado na cultura contemporânea. Enquanto alguns o viam como um símbolo de identidade britânica, outros o consideravam um lugar de exploração espiritual. É pertinente analisar quais segredos e significados permaneciam ocultos nas pedras. Assim, a história de Stonehenge como patrimônio da humanidade está marcada por tensões entre a conservação e a comercialização. Este capítulo não apenas destaca a importância de um lugar, mas também as complexidades que surgem. Em um mundo globalizado, onde a história muitas vezes é relegada, Stonehenge se ergue como um lembrete da necessidade de valorizar nosso patrimônio. À medida que o reconhecimento se consolidava, novas perguntas surgiam. As investigações arqueológicas haviam revelado apenas uma fração do que o local tinha a oferecer. Com a chegada de novas tecnologias, um novo capítulo se abriria, um que prometia desvelar os mistérios enterrados. É pertinente analisar quais segredos aguardavam. Enquanto a influência de Stonehenge continuava, o avanço em direção ao futuro prometia novas revelações.
No próximo capítulo, exploraremos o uso de tecnologias modernas na pesquisa, uma jornada que nos levará a descobrir os segredos ocultos e que poderia mudar a forma como entendemos a civilização que o erigiu. A luta para desvendar o passado de Stonehenge não apenas delineia uma narrativa de mistério, mas também é iluminada pelas tecnologias modernas. Com o avanço da ciência ao longo dos séculos 20 e 21, uma nova era de descobertas começou a revelar os segredos ocultos sob a vasta extensão de terreno que rodeia este monumento. As ferramentas que antes eram fantasias se materializaram em um contexto arqueológico que desafia as convenções. O ambiente político e social que precedeu esses avanços estava impregnado de um renovado interesse pelas raízes culturais. À medida que o século XX se adentrava em suas últimas décadas, o mundo ocidental experimentava um renascimento da arqueologia, impulsionado por uma crescente consciência sobre a importância do patrimônio. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de tecnologias como a teledetecção e a fotografia aérea começava a oferecer novas perspectivas. Nesse contexto, a exploração de Stonehenge se tornou um campo onde a ciência e a história se entrelaçavam. Os personagens-chave nesta história são os arqueólogos e cientistas que se atreveram a desafiar as noções pré-estabelecidas. Figuras como o arqueólogo britânico Timothy Darvill, que desempenhou um papel fundamental na interpretação das evidências, e o geólogo David Jacques, que introduziu técnicas inovadoras. Suas decisões de aplicar métodos contemporâneos a um monumento tão antigo abriram novas portas. No ano de 2008, por exemplo, Jacques utilizou a tecnologia de radar de penetração terrestre para investigar a área, revelando estruturas que haviam permanecido invisíveis. O desenvolvimento dos eventos nesta busca tem sido notável. Através da aplicação de técnicas como a datação por radiocarbono e a análise de isótopos, os pesquisadores começaram a traçar um mapa mais claro da história de Stonehenge. Em 2013, um estudo revelou a existência de um henge previamente desconhecido a apenas algumas centenas de metros, sugerindo que a área havia sido um centro ritual ainda mais complexo. As escavações e análises mostraram que as pedras não eram apenas símbolos de poder, mas também tiveram um uso prático. Mas as consequências imediatas dessas descobertas têm sido tanto emocionantes quanto inquietantes. Com cada nova revelação, mais perguntas são levantadas. É pertinente analisar quais outros segredos permanecem ocultos e quais significados foram perdidos. Esse fluxo de descobertas reavivou debates sobre a natureza do monumento, desafiando velhas crenças. A questão que persiste é uma das mais provocativas. Se as tecnologias modernas começaram a desvendar os segredos de Stonehenge, é pertinente analisar quais mistérios ainda restam para serem resolvidos. Cada nova escavação parece oferecer mais perguntas do que respostas, deixando os pesquisadores em um ciclo contínuo de descoberta. À medida que avançamos para o próximo capítulo, nos depararemos com um debate contemporâneo que envolve não apenas os arqueólogos, mas a sociedade em geral. A proximidade das infraestruturas viárias gerou controvérsias que colocam em jogo sua conservação. É pertinente analisar qual impacto terão as decisões tomadas hoje no legado de Stonehenge para as gerações futuras. A tecnologia e as novas descobertas se manifestaram de formas inesperadas. À medida que o interesse por Stonehenge crescia, também aumentava a pressão sobre seu entorno. No coração da década de 1980, o dilema da modernidade e da preservação se tornou um tema candente. As infraestruturas viárias próximas começaram a suscitar um debate acalorado entre arqueólogos, conservacionistas e autoridades locais. Nesse cenário, o futuro de Stonehenge pendia de um fio, preso entre o legado de seus construtores e as exigências de uma sociedade em evolução. O contexto histórico deste capítulo se situa em um período em que o Reino Unido enfrentava um auge no turismo e na infraestrutura. Com a chegada de novas tecnologias, as estradas e acessos a sítios históricos começaram a ser objeto de revisão. A década de 1980 foi testemunha de uma mudança na percepção pública. Não era mais apenas um monumento antigo, mas um símbolo nacional. No entanto, com o aumento do tráfego, surgiu a preocupação de que o bulício moderno pudesse eclipsar a solenidade deste lugar sagrado. No centro deste debate estava o governo britânico, liderado pela primeira-ministra Margaret Thatcher. Sua administração, em sua busca por modernizar a infraestrutura, propôs a construção de uma nova estrada que facilitaria o acesso a Stonehenge. No entanto, essa decisão não passou despercebida.
Ativistas e arqueólogos começaram a levantar a voz, alertando sobre o impacto potencial. A voz dos defensores do patrimônio, liderada por figuras como o arqueólogo Richard Atkinson, argumentava que qualquer alteração poderia ameaçar a integridade do sítio. O conflito se intensificou quando se revelou que as escavações necessárias para a construção poderiam danificar irreversivelmente os restos arqueológicos. Em uma série de reuniões, foram debatidas as implicações, e as vozes a favor e contra se polarizaram. Debatia-se se era possível encontrar um equilíbrio entre o progresso e a conservação, ou se o avanço da civilização sempre teria que sacrificar parte de sua história. Enquanto o debate se intensificava, começaram a surgir novos atores. Grupos de conservação como English Heritage e o National Trust se uniram à luta, organizando manifestações. Com o apoio da comunidade local, foi realizado um grande protesto em 1985, onde milhares se reuniram para defender a integridade de Stonehenge. A imagem de um monumento cercado de faixas ressoou na mídia, capturando a atenção do país. Era uma manifestação de tempos passados, quando as comunidades se uniam para proteger o sagrado. O desenvolvimento desses eventos culminou em uma intensa confrontação. As decisões tomadas não apenas afetariam Stonehenge, mas também estabeleciam um precedente para a relação entre o patrimônio e o desenvolvimento urbano. A pressão sobre o governo se intensificou e, finalmente, decidiu-se realizar um estudo mais aprofundado. As consequências imediatas dessa luta foram significativas. O projeto da estrada foi suspenso, mas não sem deixar divisões. A decisão foi vista como um triunfo pelos conservacionistas. No entanto, também deixou frustração entre aqueles que viam a modernização como essencial. A batalha por Stonehenge se tornou um símbolo de um conflito mais amplo. À medida que as tensões se dissipavam, a questão do capítulo se apresentou de forma inevitável. Que limites deveriam ser estabelecidos quando se trata de preservar nosso passado? A pergunta se tornou uma repercussão que ressoaria não apenas em Stonehenge, mas em todos os sítios históricos. A busca por um equilíbrio continuava a ser uma questão sem solução. A história de Stonehenge, enquanto isso, continuava. Com a preservação assegurada por enquanto, o interesse por seu significado cultural estava longe de se desvanecer. No dia seguinte, as repercussões de antigos rituais voltariam a atrair milhares de visitantes. Enquanto isso, o debate sobre a infraestrutura se dissipava, deixando espaço para novas narrativas. À medida que as complexidades do passado se entrelaçavam com a luz do presente, o próximo capítulo nos levará a explorar como Stonehenge encontrou seu lugar na cultura popular moderna. É pertinente analisar como influenciou a arte e que segredos ainda guarda na imaginação coletiva. A influência de Stonehenge se estendeu além de sua estrutura de pedra, ressoando através dos séculos na arte, na música e na literatura moderna. Essa repercussão cultural que perdurou revela um entrelaçamento entre o mistério das antigas pedras e a criatividade humana. Em um tempo em que o conhecimento do passado era limitado, Stonehenge emergia como um símbolo, um monumento carregado de significados que inspiraram gerações. No contexto da Revolução Industrial e do auge do romantismo no século XIX, o interesse por Stonehenge ressurgiu. A era trouxe uma busca pelo sublime e pelo místico, um desejo de conectar-se com o antigo em um mundo mecanizado. Os poetas desse período, como William Blake e John Keats, encontraram nas pedras de Salisbury um veículo para explorar a espiritualidade, fundindo sua admiração pela paisagem com uma reflexão sobre a existência. A imagem de Stonehenge tornou-se um símbolo do anseio por uma conexão mais autêntica. No entanto, não apenas os poetas se sentiram atraídos. Na pintura, artistas como John Constable e J.M.W. Turner plasmaram a grandiosidade do monumento, apresentando uma paisagem onde a história e a natureza se entrelaçam. Suas telas não apenas capturaram a beleza do lugar, mas também evocaram uma sensação de assombro. É pertinente analisar que mensagem escondida nas pedras desejavam transmitir esses artistas, se era uma homenagem aos antigos construtores ou uma reflexão sobre a fugacidade da vida. À medida que avançamos para o século XX, a influência de Stonehenge continuou ressoando na música. Compositores como Edward Elgar e, mais tarde, os do movimento da música folk, encontraram inspiração. As melodias evocadoras buscavam capturar a essência do antigo, enquanto a música popular, especialmente durante os anos 60 e 70, apropriava-se do simbolismo. Bandas como Led Zeppelin e Pink Floyd transformaram-no em um ícone, usando sua imagem em álbuns e apresentações.
A música tornou-se um canal para explorar o mistério, onde cada acorde ressoava com a história. Ao longo das décadas, Stonehenge também encontrou seu lugar na literatura moderna. Desde romances de ficção histórica até ensaios sobre espiritualidade, autores contemporâneos exploraram o significado do monumento, muitas vezes entrelaçando suas narrativas com temas de identidade e o passar do tempo. Escritores como Bernard Cornwell utilizaram Stonehenge como pano de fundo para examinar as lutas dos povos antigos, enquanto outros, como o poeta Simon Armitage, se aprofundaram em reflexões mais pessoais sobre o legado da humanidade. Nesse crisol de influências, surge uma pergunta: como Stonehenge moldou nossa compreensão do antigo e do sagrado em um mundo contemporâneo? À medida que as pedras continuam de pé, sua presença evoca um sentido de assombro. Debate-se se esse assombro é um reflexo da fascinação pela história ou um anseio mais profundo de reconectar-se com nossas raízes. O impacto de Stonehenge na cultura popular não se detém. No cinema, foi representado em numerosas películas, onde sua mística se torna o fio condutor. Essas representações contribuíram para seu status como ícone, alimentando a curiosidade, mas também levantando a questão de como a percepção de Stonehenge se transformou e que novos mistérios aguardam. Enquanto contemplamos a influência de Stonehenge, é inevitável perguntar sobre seu papel na identidade britânica. Em um momento em que o país enfrenta mudanças, Stonehenge emerge como um símbolo de unidade e continuidade. Um lembrete de um passado compartilhado. Debate-se se essa representação é um reflexo autêntico de sua história ou uma construção moderna. À medida que nos adentramos na próxima etapa, é fundamental considerar o contexto em que Stonehenge se tornou um símbolo. É pertinente analisar que significados as gerações recentes atribuíram a este monumento. A transição para o próximo capítulo nos levará a examinar como Stonehenge foi reclamado e reinterpretado. É pertinente analisar que segredos ainda se ocultam nas pedras. A influência cultural de Stonehenge não se dissiparia. O monumento, em sua majestade, emergia também como um símbolo de identidade nacional em uma Grã-Bretanha em constante transformação. À medida que o século XIX avançava, a Revolução Industrial marcava o pulso de uma nação que buscava redefinir seu lugar. As antigas terras dos druidas se tornavam um cenário para o renascimento de um orgulho nacional que, assim como as pedras de Stonehenge, resistia à erosão. Desde a chegada dos romanos, que se maravilharam com a grandeza do monumento, até o ressurgimento da cultura celta no século XIX, Stonehenge se erguia não apenas como um vestígio do passado, mas como um emblema da identidade britânica. A conexão simbólica com os ancestrais e a busca por raízes alimentava a imaginação de uma sociedade que começava a olhar para trás. As repercussões da história ressoavam nas pedras, convidando as gerações a se fazerem perguntas sobre sua herança. Durante esse período, a figura do arqueólogo começava a ganhar relevância. Pessoas como William Cunnington e Richard Colt Hoare se dedicaram a escavar e documentar o local, realizando investigações que não apenas buscavam respostas sobre a construção, mas também aspiravam a nutrir o fervor nacionalista. O passado se tornava um recurso para construir uma narrativa de grandeza. E Stonehenge se encontrava no coração disso. No entanto, esse renascimento não esteve isento de controvérsias. As escavações revelavam não apenas a grandeza, mas também a fragilidade da identidade cultural. Debate-se se Stonehenge deveria ser considerado um símbolo exclusivo da história britânica ou se seu significado deveria ser compartilhado. Nesse debate, infiltrava-se a influência do colonialismo e da apropriação cultural, onde a história se tornava um campo de batalha. O turismo, por sua vez, começou a florescer. A chegada de visitantes de todo o mundo mudou a infraestrutura da região. Eram erguidos hotéis e as estradas eram modernizadas. Stonehenge tornava-se um destino turístico de renome. No entanto, o aumento do turismo também trouxe desafios. A necessidade de preservar o local chocava-se com a realidade de um crescimento sem precedentes. É pertinente analisar se seria possível encontrar um equilíbrio entre a conservação e o desejo de milhões de experimentar sua grandeza. As perguntas se multiplicavam. No início do século XX, a percepção de Stonehenge como símbolo de identidade se consolidou. Durante as duas guerras mundiais, o monumento foi invocado como símbolo de resistência. A imagem do monumento foi utilizada em propaganda, tornando-se um estandarte que representava a força do povo britânico.
Através das complexidades dos conflitos, Stonehenge emergia como uma esperança. À medida que o tempo avançava, o legado de Stonehenge se entrelaçava com a cultura popular. Tornou-se um ícone da música e da arte, ampliando seu significado. Desde a obra de John Constable até as letras de canções que evocavam seu mistério, Stonehenge se consolidava no imaginário coletivo. É pertinente analisar se realmente se compreendia a complexidade do que representava e se era possível encapsular toda a sua história em uma imagem. Nesse contexto, as decisões do governo britânico desempenhariam um papel-chave. A designação do local como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 1986 não apenas validou sua importância, mas também implicou um compromisso renovado com sua conservação. Debate-se se esse reconhecimento foi suficiente para protegê-lo frente às pressões do desenvolvimento. À medida que a nação avançava em direção ao novo milênio, a pergunta sobre como navegar o delicado equilíbrio entre preservação e acessibilidade tornava-se pertinente. Assim, Stonehenge se apresentava como uma questão persistente, um símbolo de identidade que desafiava as interpretações. Em um mundo onde as verdades são frequentemente relativas, é pertinente analisar que segredos aguardavam em seu passado. À medida que o capítulo da identidade nacional se entrelaçava com o legado de Stonehenge, a pergunta sobre o futuro do monumento tornava-se inadiável. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no papel crucial dos arqueólogos e conservacionistas, os guardiões do passado, que trabalham para proteger o legado de Stonehenge. É pertinente analisar que desafios enfrentam e que descobertas ainda os aguardam. As complexidades que cercam Stonehenge não são apenas constituídas pela intriga que envolve sua construção. Essa atmosfera de mistério é intensificada pela luta constante de indivíduos e organizações que buscam preservar este monumento para as gerações futuras. No capítulo anterior, exploramos os debates contemporâneos sobre a infraestrutura viária. No entanto, essas discussões são apenas uma parte de um esforço mais amplo que envolve arqueólogos, conservacionistas e governos comprometidos. O contexto histórico que rodeia a conservação de Stonehenge é complexo e está entrelaçado com o desenvolvimento da arqueologia moderna. À medida que o século XX avançava, a consciência sobre a necessidade de proteger esses lugares cresceu, impulsionada pela devastação da guerra. Nesse ambiente, as vozes dos arqueólogos começaram a ressoar, reclamando a atenção. No entanto, a luta não se limitou apenas à preservação física, também envolveu a necessidade de entender seu significado cultural. Entre os personagens-chave, destaca-se o arqueólogo Sir Christopher Hawkes, que na década de 1950 defendeu a proteção de Stonehenge. Seu trabalho ajudou a estabelecer um marco que legitimou o estudo e a conservação. Além disso, a criação da Organização Patrimônio Inglês em 1983 marcou um marco. Esta entidade não apenas se ocupou da conservação, mas também promoveu a educação sobre sua importância. As decisões tomadas por esses pioneiros lançaram as bases para uma nova era. Com o tempo, a comunidade de arqueólogos enfrentou uma série de desafios. A expansão de áreas urbanas e o crescimento do turismo apresentaram um dilema sobre como equilibrar a preservação com a necessidade de permitir que o público o experimente. Essa tensão se tornou evidente a partir da década de 1990, quando as visitas aumentaram. A pressão se intensificou com a chegada do milênio, levando a um enfoque renovado. As decisões tomadas foram fundamentais. A implementação de medidas para controlar o turismo, como o estabelecimento de rotas de acesso, refletiu um esforço consciente. No entanto, essas medidas também geraram críticas. Alguns argumentaram que o acesso restrito poderia alienar aqueles que desejavam conectar-se espiritualmente. Debate-se se estava se sacrificando a experiência coletiva. O impacto direto foi significativo. À medida que novas políticas eram implementadas, a percepção pública sobre Stonehenge começou a mudar. Já não era apenas um monumento. Havia se tornado um símbolo da luta pela conservação. As campanhas de sensibilização de organizações como o Patrimônio Inglês começaram a dar frutos. No entanto, ao mesmo tempo, o dilema sobre o acesso continuou. Nesse contexto, a questão que persiste se centra nos limites da conservação. Até onde devemos ir para proteger nosso passado? É possível encontrar um equilíbrio? Essas perguntas convidam a uma reflexão profunda sobre o papel da humanidade na custódia de sua história.
À medida que esses debates se intensificavam, o reconhecimento internacional de Stonehenge como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 1986 proporcionou um respaldo. Esse status não apenas validou a importância do monumento, mas também implicou uma maior responsabilidade. As decisões tomadas pelo governo britânico levaram a um aumento no investimento em estudos arqueológicos. No entanto, a designação também trouxe desafios, uma vez que a atenção mundial atraiu um número ainda maior de visitantes. A luta para conservar Stonehenge é, em última instância, uma luta pela identidade. Este monumento não apenas faz parte da paisagem, é um símbolo da conexão da humanidade com seu passado. O trabalho de arqueólogos e conservacionistas se torna um ato de custódia, um esforço para manter vivas as histórias que as pedras sussurram. É pertinente analisar se as decisões do presente poderiam transformar o legado do passado. À medida que avançamos, é crucial considerar as conexões que Stonehenge tem além. Sua história não é contada em isolamento, mas se entrelaça com outros monumentos megalíticos. A pergunta que persiste é quais segredos ainda aguardam e como se comparam com as maravilhas de outras terras. A exploração de Stonehenge nos levou a compreender sua singularidade, mas à medida que nos aprofundamos no capítulo de hoje, é imperativo expandir nossa visão. Em um mundo onde civilizações floresceram em lugares distantes, surge a pergunta: é Stonehenge uma anomalia ou uma peça de um quebra-cabeça mais vasto de monumentos megalíticos que compartilham um mesmo legado? Desde os templos de Göbekli Tepe na Turquia até os megalitos da Ilha de Páscoa, a humanidade deixou sua marca por meio da criação de estruturas que desafiam o tempo. Esses monumentos, embora díspares, revelam um fio condutor que conecta as culturas. Nesta jornada, não apenas exploraremos as semelhanças, mas também nos perguntaremos o que essas conexões significam para nossa compreensão de Stonehenge. Contexto histórico. À medida que nos aprofundamos no estudo de Stonehenge, é fundamental reconhecer o contexto mais amplo. No Neolítico, o mundo estava em transformação. As comunidades começavam a se estabelecer, abandonando a vida nômade em favor da agricultura. Essa mudança não apenas alterou a forma como os humanos interagiam com seu ambiente, mas também permitiu a consolidação de crenças e a construção de monumentos. Por exemplo, Göbekli Tepe, um sítio na Turquia, data de aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo, muito antes de Stonehenge. Este complexo, com seus pilares esculpidos, sugere que a construção de monumentos pode ter precedido a agricultura, o que levanta questionamentos sobre as motivações. É pertinente analisar se era o desejo de se conectar com o divino ou uma tentativa de demonstrar poder. Personagens e decisões. Chave. No caso de Stonehenge, os protagonistas são as comunidades de Salisbury, cujos líderes, embora anônimos, tomaram decisões cruciais. Em contraste, Göbekli Tepe estava sob a influência de uma cultura que ainda não havia desenvolvido um sistema político centralizado, o que indica que a construção não dependia sempre de uma elite. As decisões que levaram à edificação desses lugares podem ter surgido de um desejo coletivo. Assim, enquanto os construtores de Stonehenge alinhavam suas pedras com os ciclos astronômicos, em outras partes, como em Malta, as sociedades megalíticas ergueram templos subterrâneos como os de Hal Saflieni, que refletem uma conexão com suas crenças sobre a vida e a morte. As decisões desses povos, aparentemente independentes, compartilhavam um fio comum: a busca por significado. Desenvolvimento dos eventos. À medida que exploramos a construção, encontramos semelhanças notáveis. O uso de grandes blocos de pedra e o alinhamento com fenômenos astronômicos são características que transcendem fronteiras. Por exemplo, no sul da França, os dólmens de Karnak datam da mesma era. Essas estruturas alinhadas em fileiras evocam o mesmo mistério. É pertinente analisar que tipo de rituais foram realizados e como as diferentes culturas se comunicavam. Nas remotas ilhas do Pacífico, a construção de Moai na Ilha de Páscoa apresenta outro capítulo notável. Essas estátuas, esculpidas em pedra vulcânica, representam ancestrais e se alinham com os espaços cerimoniais. A transição das sociedades que construíram esses monumentos reflete uma jornada semelhante à dos povos que ergueram Stonehenge, um anseio de conexão espiritual. Consequências imediatas. As repercussões dessas construções foram significativas.
Stonehenge, assim como outros sítios megalíticos, tornou-se um símbolo de identidade. Através de rituais, a comunidade reforçava sua conexão com o passado. Essa dinâmica é observada em muitos monumentos, onde a construção de grandes estruturas não apenas era uma façanha arquitetônica, mas também uma declaração de intenções. No entanto, surge uma reflexão: o que acontece com os legados dessas culturas quando os monumentos são abandonados? A história mostrou que muitos sítios megalíticos caíram no esquecimento. Stonehenge, apesar de sua fama, enfrentou suas próprias lutas para manter sua relevância. O enigma do capítulo assim, enquanto nos aprofundamos nas conexões globais de Stonehenge, nos deparamos com uma questão que convida a questionar nossa compreensão. É pertinente analisar que mensagens esses povos tentaram transmitir e que segredos permanecem ocultos, esperando para serem desenterrados. À medida que encerramos este capítulo, nos preparamos para refletir sobre o legado duradouro de Stonehenge. Através da exploração de sua história, começamos a vislumbrar a influência que teve, não apenas em seu contexto, mas também na memória coletiva. A história de Stonehenge é, em última análise, a história da humanidade, uma jornada de descoberta e mistério. Ao finalizar nossa viagem pela história de Stonehenge, nos encontramos em um limiar onde o passado e o presente se entrelaçam em um tecido de mistério. À medida que exploramos as marcas que essas pedras deixaram, refletimos sobre seu significado no mundo contemporâneo e a repercussão que sua história tem em nossas vidas. O contexto histórico que antecede nossa reflexão é um de transformação. Ao longo dos séculos, Stonehenge tem sido testemunha da evolução da humanidade, desde as tribos neolíticas que ergueram seus primeiros monólitos até a sociedade moderna que busca compreendê-lo. Em um mundo onde a tecnologia e a globalização assumiram protagonismo, o significado de Stonehenge se transformou, mas sua essência perdura como um símbolo de conexão e identidade. É pertinente analisar o que faz com que esta estrutura continue a cativar a imaginação. As decisões-chave que marcaram o destino de Stonehenge são muitas. Desde os antigos druidas que viram no monumento um lugar sagrado, até os arqueólogos do século XIX que, com suas escavações, desvelaram segredos, cada geração contribuiu com seu capítulo. No coração desses relatos, surge a figura de William Cunnington, pioneiro da arqueologia, cujo trabalho não apenas iluminou o passado, mas também gerou um renovado interesse pela preservação. É pertinente analisar até que ponto essas decisões moldaram nossa compreensão. À medida que o tempo avança, os eventos que cercam Stonehenge se desenrolam como uma trama rica em simbolismo. A partir do Renascimento, o interesse por monumentos pré-históricos se revitalizou e Stonehenge começou a ser visto como um emblema da identidade britânica. A chegada do turismo em massa no século XX transformou a experiência, tornando-o um destino icônico. Debate-se se esse interesse foi uma bênção ou uma maldição. Os esforços para equilibrar a conservação com a necessidade de acesso levantaram dilemas que ainda perduram. As consequências imediatas são tangíveis. Stonehenge, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, se tornou um símbolo de resistência cultural. No entanto, também enfrenta desafios, desde o impacto do tráfego próximo até as pressões das mudanças climáticas. As decisões que tomarmos hoje influenciarão o legado que deixaremos. É pertinente analisar se estamos preparados para assumir a responsabilidade de preservar essa questão. A análise que envolve Stonehenge se mantém viva na consciência coletiva. Apesar dos avanços, muitas perguntas permanecem sem resposta. Qual era realmente o propósito dessa estrutura? Como influenciou as comunidades pré-históricas? Pode seu poder simbólico transcender o tempo, conectando culturas? Enquanto contemplamos essas interrogações, percebemos que o verdadeiro legado não reside apenas em suas pedras, mas no que representam. O anseio humano por entender nosso lugar no universo. Ao concluir esta viagem, nos resta a reflexão sobre o significado de Stonehenge. Em um tempo marcado pela incerteza, este monumento se ergue como um lembrete de que sempre há algo maior do que nós mesmos. A conexão com nosso passado e a responsabilidade de protegê-lo se tornam pilares de nossa existência. As complexidades de Stonehenge nos convidam a olhar para dentro, a questionar nossos próprios legados e a considerar como nossas ações ressoam. Nesse sentido, o monumento não é apenas um lugar de admiração, mas um espelho que reflete nossas aspirações.
Assim, enquanto o sol se levanta e se põe, a influência de sua história continua. Stonehenge, em sua majestade, nos lembra que somos parte de uma narrativa mais ampla. Em última análise, o legado de Stonehenge perdura não apenas como um monumento físico, mas como um símbolo da busca humana por significado em um mundo em constante mudança.